Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro O Senhor da Chuva, de André Bianco. Esse livro aqui ele faz parte da saga Os Sete, né? A saga Os Sete está disponível ali no Storytel, né? E esse daqui eu ouvi ele como audiobook no Storytel, também eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas assim como eu comentei lá no vídeo do Os Sete, né? O primeiro livro então dessa saga, a primeira vez que eu li esse livro foi também no período ali de cursinho, né? Quando eu estudava ali na Vergueiro, próximo do Centro Cultural. Então eu lembro que eu peguei esse livro aqui emprestado, né, ali na biblioteca para ler ele a primeira vez. E, meu, eu gostei bastante da história, sabe? Não só pelo contexto dela, né, pela história em si, mas também pelo fato de estar relacionado ali com todo o universo, né, da saga dos Sete. Mas diferente ali dos primeiros dois livros, né, o Sete e Sétimo, aqui o foco deixa de ser um tanto ali a parte dos vampiros, né? Até tem um vampiro aqui nessa história, mas o foco mesmo, né, tá na relação dos anjos com os demônios, né? Então aqui a gente acompanha a história de Tal, que é um anjo, né, que é um general ali, é um dos generais, né, do Senhor, que tem então a missão ali de proteger, né, as pessoas contra os seres malignos, né, os demônios, por exemplo. Porém, durante a história aqui, o Tal ele acaba caindo em uma situação bem complicada, sabe? E uma coisa que é muito interessante, por de certa forma medo, né? Você vê então um anjo tomando uma decisão que vai desencadear uma coisa muito pior, sabe, lá na frente. Então isso é uma coisa que eu achei bastante interessante aqui, né? Como o autor ele trabalhou esse lado aqui mostrando como os anjos, por mais que sejam seres poderosos, fortes, eles também têm, né, essas coisas que fazem de nós humanos, né? Então eles têm também essa questão do medo, né, da angústia. Então, por uma situação como essa, o Tal ele acaba tomando uma decisão que vai então desencadear uma coisa conhecida como a Batalha Negra, que é onde então os exércitos, né, dos anjos e demônios eles se enfrentam em uma batalha e caso os demônios vençam, eles têm então um período ali de 24 horas livres, né, digamos assim, para eles tomarem quantas almas eles conseguirem, né, dentro desse período em uma dada região, né, em um setor, digamos assim, de proteção ali dos anjos. E a outra questão também é que os anjos derrotados durante essa batalha, né, caso os demônios vençam, eles se tornariam então os anjos negros, né, eles deixariam de ser anjos e ao invés de simplesmente morrer, né, para voltar à luz, né, a energia primordial ali, né, digamos assim, eles iriam então para o exército inimigo, né, virando então como anjos negros ali dos demônios. Toda essa situação então ela vai se passar em Belo Verde, que é a cidade ali onde tem os familiares do Gregório, né, que é o protagonista aqui humano, que está no meio ali de toda essa história, se envolvendo diretamente ali em todas as coisas, né, em relação ao general Tal. Olha, tem diversas coisas, né, que eu achei interessante aqui nesse livro. Acho que a primeira delas que eu posso citar, como eu já comentei, né, isso daqui faz parte da saga do Sete. Então você vê menções ali de personagens que você conheceu nos outros livros, né? Então isso que é interessante, sabe? Porque, por exemplo, se você já leu o Sete, se você já leu o Sétimo, e você vê que está tudo dentro de um mesmo universo, você começa a se questionar, então, pô, mas se nesse daqui tem anjos, né? O que será que eles estavam fazendo lá atrás, né, nos outros livros, por exemplo? E até em relação a isso, né, eu achei interessante como aqui eles têm essa distinção, né, sobre quem pode afetar quem. Então você tem tanto a luz, né, que são os seres ali, os anjos, e eles então podem batalhar, né, defender ali os humanos contra os seres das trevas, né, que são então os demônios, e porém no plano terreno, né, somente a carne poderia machucar a carne. Então os demônios eles fazem uso de seres como vampiros, né, para tentar atacar as pessoas aqui, né, carne versus carne, enquanto os anjos então eles tentam se cercar ali das pessoas que têm o que eles chamam de a fé verdadeira, né, aquelas pessoas que emanam luz
e que geram então energia, né, que dão proteção para os anjos. Uma outra coisa que eu achei bacana também é como ele coloca a questão daquele pressentimento, sabe, algo como um sexto sentido, né, e que isso seria na verdade anjos ou demônios sussurrando, né, nos nossos ouvidos para fazer, né, com que a gente siga por certo caminho, sabe? Então se uma pessoa ali ela está mais ligada ao caminho do mal, né, da escuridão, por exemplo, ela teria demônios ali sussurrando, né, no ouvido dela para ela fazer alguma coisa. Enquanto do outro lado, uma pessoa com fé ali, uma pessoa do bem, ela teria anjos, né, tomando essa atitude ali em relação a ela. Fora essa questão, né, do medo, né, de você ver um anjo, né, um general, então tomando uma atitude por medo ali de certa forma, e como desencadeou tudo isso, né? Durante a história você vê que até com a batalha, né, você vê ali os trâmites, né, deles se organizando, então porque tem uma parte quase que burocrática, né, para ver quem vai lutar, quem está disposto a lutar, e você vê como alguns anjos ali, alguns grupos, eles decidem não participar, né, da batalha, entendendo que se todos eles participarem, se eles falharem, né, os demônios eles vão poder conseguir muito mais almas, né, de vários outros territórios. Então você vê, sabe, toda essa questão é bem interessante também. E tem uma parte aqui que é muito engraçada, que é em relação ao vampiro, que tem aqui na história, né, sobre quando tem um grupo ali de satanistas, né, meio protegendo ali esse vampiro enquanto ele está descansando, e eles separam, né, ali alguns corpos, né, imaginando que o vampiro então ele vai estar com fome para ele se alimentar, né, do sangue ali desses corpos. E ao invés de pegar então esses corpos, ele ataca um humano, né? E eles comentam, né? Nossa, mas a gente trouxe aqui o alimento, né, para você e você resolve atacar a gente. E ele comenta algo como se eu quisesse sangue morto eu atacaria açougues e não humanos, sabe? Então essa parte que eu achei muito engraçada. Então tá aqui a minha recomendação do livro O Senhor da Chuva de André Bianco. Eu vou deixar o link aqui pro audiobook na Storytel e eu vou buscar também algum link pro livro físico na Amazon. Caso você tenha gostado do vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo aqui, porque ajuda aqui o nosso canal no YouTube, incentiva a gente a ler cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo aqui para vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo no canal. Até lá!